Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Meishu Sama por essa salvação, mais uma salvação, que no que tange a fé. Né? Porque sempre foi o dilema de todos essa questão do Daijo e do Shoujo. Né? O Shoujo, essa fé egoísta, essa fé que traz a pessoa a orar para a salvação própria, faz com que as pessoas no fundo sintam que isso não é o certo, né? Mas ao mesmo tempo, a fé Daijo, onde sacrifica a própria família em prol dos outros, também não convenceu, né? E sempre ficou esse dilema entre os religiosos, né? Sempre precisa abandonar a família, né? Em todas as religiões é assim, para dedicar, né? E aproveitar nosso exemplo maior, né? Que é o reverendo Nakahashi, de conseguir conciliar dedicação e família, né? Dedicação e os mais próximos, né? Conseguir dosar, né, na justa medida, para que possa caminhar nesse dourado caminho, né? Porque não tem jeito, ser humano tende para as pontas, para os extremos. Quer se fixar em alguma coisa, algum ponto, né? Imagine um daqueles que atravessam um cabo de aço com aquela vara enorme. Quando pende para a esquerda, joga o peso para a direita. Quando pende para a direita, joga o peso para a esquerda. E assim vai caminhando. Naquele cabo de aço fininho, ele consegue manter o equilíbrio, né? Então, como é a vida? Aqui no ensinamento fala, ora você um pouquinho para a direita, ora um pouquinho para a esquerda, né? E fazendo esse movimento. Mas por não ter esse ponto fixo, né, as pessoas sentem um pouco de insegurança. Mas para isso é necessário a sabedoria para saber dar um tapinha para cá, dar um tapinha para cá e continua, né, caminhando nesse meio. Porque a gente fala equilíbrio, uma palavra muito gostosa, muito simpática, né? Porque realmente é difícil isso, equilíbrio, né? Falando do reverendo, ele tinha muito equilíbrio no que tange a viver a vida, né? Ele era aqui reverendo, com toda a alma, com todo o coração, né? E quando ele conseguia mesclar como comerciante também, né? Aí fora, como comerciante de arte, e ainda eu visito esses antiquários, né, que o conheceram, e ele nunca falou que era reverendo, nunca falou nada para ninguém que tinha uma igreja a tocar, né? E sempre as pessoas comentam que pessoa maravilhosa, né? Sempre vem a falar comigo, puxa, seu pai era incrível. E às vezes é uma coisa, teve um contato de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, fez um pequeno negócio, às vezes nem negócio, né?
Mas era esse equilíbrio que passava, né? É difícil, assim. Parece fácil, mas difícil. A gente pode ver na comida. Um dos temperos favoritos de todo mundo hoje é o shoyu. No shoyu existe o sal e o açúcar dentro, na medida exata. Todo mundo é apaixonado, né? Mesmo na política, tendência do mundo é para centro, né? Ninguém muito mais para as extremidades, né? Nem esquerda nem direita. Todo mundo está vindo para o centro, né? Quer dizer, no fundo todo mundo sabe que esse é o caminho, né? Mesmo no cinema, um filme que mistura um pouco de comédia e drama faz sucesso. Não só comédia ou só drama. Faz muito sucesso quando você mescla, né, um equilíbrio entre as partes. E acho que tudo na vida, né? Mesmo na arte. Hoje nós estamos indo para um outro extremo da arte muito grotesca, uma arte muito feia, né? Mas essa é a tendência do ser humano, né? Eu acho que ele quer ir para o extremo máximo do que ele está fazendo. E geralmente desse extremo a pessoa vai para o outro extremo. Essa semana passada, retrasada, uma pessoa veio me falar, né? Já um membro antigo, ele falou assim que não aguenta mais o trabalho, porque trabalha e não consegue equalizar todos os problemas, não consegue resolver tudo, não consegue, mesmo com o esforço máximo, não está conseguindo. E muito triste por isso, né? Estava conversando. Aí perguntou minha opinião, aí eu dei a opinião de trazer mais para o meio, mais para o centro. Por que você não deixa um pouquinho, passa para o seu gerente tudo que tem que ser feito, e você sai e vem aqui ao templo, né? Faça oração, leia, estude ensinamento, que você comece a mesclar espiritual, né, com o material. Achou? Boa ideia, né? Mas no final não consegue, né? Porque as extremidades é muito forte, ela puxa as extremidades. Então são vidas e vidas que a gente vê. Ora religioso, vai para o extremo máximo, larga toda a vida e entra num convento ou para um mosteiro ou vive uma vida religiosa. Aí na morte acontece algo que a pessoa sentiu falta de um outro lado e nasce praticamente ateu e quer viver a vida material, né? Aí a vida material ele vive o máximo, na intensidade máxima, e acontece o mesmo. Cria alguma frustração e promete para a alma que volta religioso, volta alguma coisa assim nesse gênero, e vai fazendo essas coisas de extremo, né? Então são coisas que vão repetindo, né? Então por que não equilibrar? Aí todo mundo fala, equilibrar, né? Seria bom, mas como fazer, né? Acho que cada um sabe na medida certa como tentar equilibrar isso, né? No ano de 2000, depois do término dessa construção desse templo, eu pedi ao reverendo permissão, né, para trabalhar por conta, independente. E ele falou, tudo bem, né? Para você aprender também é importante.
Aí eu trabalhava durante a manhã, abria um pequeno escritório e trabalhava na parte da manhã. À tarde a gente vinha para o templo. Então a gente fez o seguinte trabalho. Aí o trabalho começou a fluir, né? Venda pela internet e tudo. Também no ramo de arte. E dava para pagar as contas, né? Pagar a escola, pagar o aluguel, pagar o carro, pagar essas coisas básicas, assim, da classe média. Só que para você conseguir uma casa, talvez você teria, né, pela cabeça das pessoas, teria que trabalhar praticamente a vida toda, guardando um pouquinho por vez, né? E esse sonho. Tá. Aí num belo dia começou a entrar uma pessoa na internet querendo um determinado artigo. E ele queria de grande quantidade e artigos caros, né? Mas aí eu falava, onde eu vou achar isso, né? Aí eu fui para o Rio de Janeiro, num leilão de arte, e encontrei. Aí fui em Buenos Aires, também encontrei, na quantidade que ele queria. E aí eu mandei o e-mail, mandei as fotos das peças, e com aquele coração, né, batendo forte para ver se realmente ele aceita. Eis que ele aceita, né, todas as peças que... Então era um montante bom para poder comprar um apartamento. Mas era justinho. E aí a gente vendeu. E aí eu pensei comigo, né? Será que a gente pega esse dinheiro e aumenta o capital de giro, alguma coisa assim? Aí minha esposa falou, não, vamos comprar um apartamento, que isso é o presente de Deus. Aí ela achou um apartamento no mesmo valor. Aí conseguimos comprar. Era na época do dólar muito alto e o imóvel não tinha esse valor que tem hoje, né? E aí nós conseguimos comprar esse imóvel. Quer dizer, hoje a gente entra no imóvel, toda vez que a gente entra, a gente sente a graça de Deus. Sente que realmente é impossível. Mas para Deus tudo é possível, né? Desde que você esteja, né, no caminho dele, fazendo as coisas para ele, que tudo acontece. Então esse esforço demasiado, esse esforço louco pela matéria, a gente fica com pena das pessoas que correm atrás e praticamente a vida inteira tenta. Corre e não consegue. É um sofrimento, né, quase que eterno para as pessoas. E às vezes a gente quer passar isso, não como uma... vangloriando-se disso, não. Que é possível para todos isso. É possível. Para Deus é muito fácil, né? Mas a gente acaba achando que não. Para a gente não. É possível para todos, né? Isso que o reverendo queria que eu aprendesse. Né, trabalhando fora, vendo as dificuldades das pessoas, vendo como é difícil, né, se você ficar focado só na matéria, né, e como é fácil quando você está focado em Deus, quando você está focado na dedicação, né. Aí depois disso, a gente muito feliz com o apartamento no segundo andar. O reverendo falou assim, não, vocês têm que ter um apartamento que dá para colocar Meixo Sama, que é ele sentado, né? Tem que ser o último andar. Tá bom, pai, mas não dá, né? Aí um belo dia, mesma coisa. Apareceu um comprador para o nosso apartamento e com esse valor a gente conseguiu comprar um outro apartamento no mesmo prédio, no andar quinto, último andar do prédio. Aí nós tivemos a graça de poder receber Meixo Sama, a imagem oficial de Meixo Sama, né? Quer dizer, é assim. Quer dizer, nada mais, não sobra. Não é uma coisa que você
né? Mas é justinho, na justa medida. É maravilhoso isso, né? E hoje se construiu um prédio enorme na frente. Aí a gente fica de frente olhando, né? Um imponente apartamento. Deve custar 10 vezes mais que o meu. Mas a gente para e senta e fica olhando, mas é igual. Quer dizer, o meu é melhor. Eu tenho Canon aqui, eu tenho Meixo-san aqui. Quer dizer, o valor subjetivo das coisas, né? Então, eu acho que a gente, em determinado ponto que a gente chegou, né? Entrar a satisfação é importante. Não a eterna insatisfação, que pode gerar, né? Aqui no equilíbrio, pode gerar um desgaste muito grande na alma e no espírito. Então, partir vocês chegaram a um determinado ponto que tá bom, né? Então, virar para tentar puxar o outro lado para se equilibrar, né? Puxar esse lado espiritual, equilibrar, né? E aqui fala dos dois pontos. Geralmente a gente está do lado do shoujo, né? Então, o importante da gente é ser daijo, né? Buscar um pouco o daijo. Se a gente já é shoujo, então vamos buscar o daijo, né? E assim a gente consegue o equilíbrio. Maravilhoso isso, né? Quer dizer, tudo isso parte que só quer o bem do ser humano, né? Sem sacrifícios. Mas é a gente que bagunça. É a gente que bagunça tudo. É importante também para você voltar para o meio, voltar para o equilíbrio da fé. Importante a gente pedir perdão do arrependimento de ser tão egoísta, né? De ser tão mesquinho. E através desse arrependimento, o coração vai automaticamente para o centro, né? Então essa atitude nossa perante Deus é talvez o mais importante, né, para a gente conseguir. Não é mentalmente que a gente consegue, né, equilibrar, e sim o coração da gente. A matéria talvez é o ensinamento mais difícil de entender, né, Daijo e Shoujo, mas é o essencial para a fé, o essencial para a gente tocar, levar essa igreja adiante, ser um lugar agradável a todos, né? Ser um lugar realmente aprazível, que as pessoas alcancem o seu equilíbrio aqui, né? Então a gente tentar criar esse clima para todos se sentirem isso, né? Sem constrangimento de opressão ou nada desse tipo, né? E sim deixar brotar a fé das pessoas naturalmente, né? Cada um está no estágio. Vamos respeitar o estágio de cada um e deixar que brote, né? Brotar essa flor. E realmente, com isso que a gente vem para o Salmo, né? Conseguindo esse estágio, o que a gente consegue? Consegue viver tranquilo. Tá difícil viver tranquilo. As coisas que a gente escuta, as coisas que a gente vê que realmente tá muito difícil viver nesse mundo, né? Mas como viver tranquilos, né? Diante desses 3 problemas: conflito, pobreza e a doença, né? Cada vez mais fortes, doenças cada vez piores, né? Violências cada vez maiores, né? E a pobreza
não precisa nem falar, né? De tão difícil que é. Então, essa união aqui, amor e poder, só são encontrados na união com Deus. Não tem outro jeito da gente ficar tranquilos, com o espírito sereno e calmo, porque só com a certeza da presença de Deus perto de você. Com isso, sim, você fica tranquilo. Mas fora isso, é realmente difícil. Aí as pessoas tentam o melhor plano médico, tenta blindar os carros, tenta de todo jeito, mas falha, escapa, acontece, né? Então não tem outro jeito, né? E esse caminho que o reverendo nos deixou de equilibrarmos nossa vida, né? Porque hoje está aparecendo cada vez mais a força do jorei perante a ciência, né? Está chegando o momento, né? Eles estão descobrindo a ponta do iceberg. Ainda vão descobrir muita coisa sobre tudo isso que Meishu Sama nos ensinou, né? Mas para isso a gente precisa estar preparado para receber, né, a todos que quiserem. E eu acho que com certeza vocês todos têm capacidade para isso, né? E agradecer aos nossos ancestrais por a gente poder estar aqui hoje, né? Muito obrigado a todos. E hoje um dia bastante temperado e bastante gostoso, né? Muito obrigado a todos.